Pai amado, querido Jesus, estou aqui mais uma vez, no nome do Espírito Santo, que é o nosso protetor. Essa igreja é pentecostal, ela é a igreja do Espírito Santo. Que o Espírito Santo opere, a igreja pentecostal, a voz de Deus que liberta, que entre na casa de vocês, na moradia de vocês, no lugar de vocês, que seja uma grande bênção, verdadeiramente, para vocês. Deus, ajuda esse povo, Senhor. Misericordioso. Hoje eu fui ver a propriedade que a igreja recebeu de presente. 50 hectares de terra, dado para a igreja, para fazer um trabalho. Esse rapaz teve uma revelação, estava com Covid no hospital e orando nele, orando da igreja nele, ele ficou bom, e ele disse, vou dar um presente à igreja. E ele deu 50 hectares de terra à igreja. Deu. Então, graças a Deus, lá tem muita água, os poços de água lá dá 20 mil, 15 mil, 13 mil litros, 30 mil. Aí nós vamos correr atrás de um poço, para nós fazer um retiro, lá dá um retiro, na frente como é que diz, de uma serra, a coisa mais linda do mundo. Que Deus abençoe todos e dê coragem para a gente fazer. Vamos lá. Tessalonicenses é o livro que nós estamos já terminando. Tessalonicenses. Boa noite. Estamos pedindo a Deus todo dia, que Deus nos abençoe, nos dê poder, nos dê sabedoria para a gente vencer essa batalha. Nós vamos terminar o Novo Testamento, depois eu vou tirar umas dúvidas de vocês muito grandes na Bíblia. Eu vou pregar umas coisas para vocês na Bíblia que vocês vão ficar de queixo caído. Muitos vão deixar de ser até crente depois que ouvir isso na Bíblia. É o livro de Gênesis. E eu vou explicar direitinho para vocês. Estamos já terminando aqui e vamos lá. O proceder de um apóstolo. Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalonicenses. Evangelização. O que é que eu estou fazendo para vocês? Estou evangelizando. Olha, gente, é duro, as críticas é pesado, mas a vitória é maior. Porque vós, irmãos, sabes, peço pessoalmente que a nossa estada entre vós não se torna infrutífera. Isso é Paulo falando, viu? Você tem que obedecer, vocês, senhores e senhoras, irmãos e irmãs da Assembleia, do Poder Mundial, de todas as igrejas, tem que pregar o Evangelho, meus irmãos. Tem que pregar o Evangelho. É duro falar a verdade para vocês. Quando ele diz assim, mas a pensar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, devemos usar confiança em nosso Deus, para vós anunciar o Evangelho. Para nós anunciar o quê? O Evangelho. Tem que confiar em Deus, porque o Evangelho não está sendo pregue de Deus, em meio a muita luta, é verdade. Pois a nossa exaltação não é proceder de engano
que eles estão pregando, enganando vocês. Eles não estão pregando a palavra, nem de impureza, nem se batizei em tolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nós confiar e Ele evangelizar. Assim falamos, não para que agradamos ao homem, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Olha, gente, não prometa as coisas a Deus que você não possa cumprir. Não prometa, que vocês vão ser que? Cobrado. A verdade é que nunca usamos de linguagem, de bajulação, como sabemos de institutos gananciosos de Deus, disto é testemunho. Também jamais andamos buscando glória de homem, nem de vós mesmo outros. Nós não podemos buscar apóstolo tal, pastor tal, padre tal. Está errado. Nós não podemos buscar isso de ninguém. Temos que buscar as coisas que é de Deus. Embora podemos, como enviado de Cristo, vigiai de vós a nossa manutenção. Todavia, nós tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim queremos, vós muitos, estava-nos pronto a oferecer-vos, e não somente o Evangelho. Olha, presta atenção, viu? Assim queremos, muito estávamos prontos a oferecer-vos não só o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida por isso. Simone, manda aí. Que vós tornaste muito amado de vós, porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Proclamamos o Evangelho de Deus. Isso é que eu tento fazer para pregar a palavra de Deus, para não viver nas costas de ninguém, não pedindo nada a ninguém. Vós é de Deus, sois testemunho do modo, porque piedoso, justo, irrepreensível, procedemos em relação a vós, outro que credes. E saber ainda de que maneira com o Pai a seu Filho, a cada um de vós. Exaltamos, consolamos e admiramos. Temos para vervideis por modo digno de Deus, que vós clama para o seu reino e glória. O proceder final dos tessalonicenses nas tribulações. 4 razões ainda temos para incessantemente dar graça a Deus. Que tendo-vos recebido a palavra que de vós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, sim
como a verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando, edificar a semente em vossos que credes. Tanto é assim, irmãos, que vós tornastes imitadores da igreja de Deus, existente na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patriotas as mesmas coisas que ele, por sua vez, sofrendo judeus. Olha, gente, eu creio muito no Espírito Santo, creio muito em Deus, creio muito em Jesus, mas não creio no homem, não acredito em homem. Homem é falho, eu sou falho, você é falho, todo mundo é falho. O povo não quer receber a mensagem de Deus. O povo quer que eu pregue para vocês a palavra chamada riqueza. Eu não vou pregar, porque a riqueza só existe se você tiver Deus. A riqueza não vem pelo acaso. Hoje eu estava numa terra que só de placa solar tem mais de 10 mil hectares. Riqueza. Tem mais de 25 mil hectares comprados para botar placa solar. Riqueza. Mas de quem? Do exterior, não é do Brasil. Por quê? O Brasil não acredita em Deus. O Brasil acredita em santo, em imagem, em Padre Cícero, em Frei Damião, em Maria, não. Nós temos que acreditar em Deus, saber que tem os santos, mas só acreditarmos em quem? Em Deus e no Espírito Santo. E doutrina de igreja também não vale nada, é mentirosos. Eu vi um pastorzinho aí, um velho sem vergonha, pregando ali, dizendo que o pastor que faz isso, que tá isso, aquilo é um cachorro. O que é isso? Diz que cachorro não entra no reino de Deus. O que é isso? E onde é que animal entra no reino de Deus? Aí mete na cabeça de vocês besteira e vocês catam, mas não escuta a palavra de Deus. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nós perseguiram e não agradar a Deus, senão adversários de todos os homens. Olha, gente, o mundo está mudando. O mundo, até o horário do mundo está mudando e vocês não estão observando. Amanhã é sexta-feira, pelo amor de Deus. Parece que está passando, você não dá tempo nem dormir. Quando você começa com velho como eu, vai dormir, só dorme depois de meia-noite. Quando vai acordar é 8 horas da manhã, por que não dormiu? O dia, a Bíblia diz que o dia está ficando abreviado, a ponto de nós impedirem de falar aos gentis, para que este seja salvo, a fim de ir achando sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles divitavelmente. A ira vem contra quem? Contra aqueles que não pregam o Evangelho de Deus. Deus tem ira, Deus tem ódio. Olha, gente, eu estou muito triste. Tem países aí prendendo os padres, como eu vi hoje, os bispos, os pastores, fechando as igrejas. Meu Deus, se fechar as igrejas, como é que vai se pregar a palavra de Jesus? Se com a igreja não está dando para pregar, e se fechar? Me responda. E vocês tudo cego.
tudo só pedindo a Deus riqueza, só correndo atrás da miséria, que a riqueza está na palavra, na obediência de Deus. O interesse de Paulo pelos Tessalonicenses. Ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo. Olha, a Bíblia respondeu o que eu falei aqui. Eu vou repetir. Ora, irmãos, orfanados, prevê tempos de força, presença não, porém, do coração, com tantos mais empenhos deliciosos, com grande desejo e ver pessoalmente. Por isso, quiséssemos ir até vós, pelo mesmo eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ah, mas não é um homem de Deus? Não era um apóstolo? Não era buscar? Quando ele diz, ó, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa, em que exaltamos, mas precisa de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida, não sois vós. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Quer dizer, Satanás, ele está vivendo, tentando atrapalhar nós, tentando fazer nós desistir, que nós se fique triste, que as coisas... Não, Satanás não tem poder para mim, não. Ele pode parar quem ele quiser, mas eu não. Ele não tem força para mim, não, que eu sou gemido, sou batizado e gemido pelo sangue do Cordeiro. Satanás me respeita. Quem tiver problema aí nesse meio do mundo, com gente diabado, gente louca, gente fazendo de tudo, pode me convidar que eu vou tirar esse demônio. Pode convidar. Vou mostrar a vocês o que é um homem de Deus que vocês não conhecem, não. Paulo envia-lhe Timóteo as boas notícias, trazidas por este ao apóstolo. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, precioso bem, fica sozinho em Atenas. Enviamos nossos irmãos Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho. Ministro de Deus aonde? No Evangelho. Será que foi no Louvores? Não. De Cristo, para em benefício da nossa fé, confirmar-vos e exaltar-vos. Confirmar-vos e exaltar-vos. A fim de que ninguém se esquente com estas tribulações, porque vós mesmos sabem que estamos designados para isto. Posto quando ainda estávamos convosco, precisamos que íamos ser afligidos, porque de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Vós isso, que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indignar o estado da vossa fé, temendo que o Timóteo vós prevalecer e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso
de Timóteo, e vindo do nosso meio, trazendo-nós boa notícia na vossa fé, do vaso amor, ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando-se muito ver-nos, como alias também nós a vossos outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, e pesar de todas as nossas provações e tribulações. Quer dizer, nós vivemos muito nas provações e nas tribulações, porque agora vivemos, sim, que estáis firmados no Senhor. Pois que ação de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós, outro, por toda a alegria com que nós regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Orando noite e dia com majestade espírito, para vós ver personalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Nós temos que orar sem cessar, pedir a Deus e viver, meus irmãos, direto, sem cessar. Oração de Paulo pelo Tessalonicenses. Ora, o nosso mesmo Deus é o Pai de Jesus, nosso Senhor. Dirigimos-se o caminho até vós, e o Senhor vós fazer crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Outro para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus, Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Exaltação e prática da santidade. Finalmente, irmãos, vós rogamos e exaltamos ao Senhor Jesus Cristo, que como de nós recebestes, quanto à memória, porque devias viver a graça a Deus, e efetivamente estás fazendo, continuáveis, progredir do cada vez mais. Porque estáis interessados de quantas instruções vós temos da parte do Senhor Jesus Cristo. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós habitais das prostituições. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lasciviar como os gentis que não conhecem a Deus. Que nesta maneira ninguém ofenda nem desfrade o seu irmão, porque o Senhor contra todos
estas coisas, como antes vos avisarmos e testificarmos claramente, é vingador. Olha, gente, olha o que ele diz aqui. Não ofenda, ninguém ofenda nem desfrante o seu irmão. Quer dizer, o que é que as igrejas estão fazendo aí? Confrontando outros irmãos. Dizendo que os irmãos, a igreja dele está salva. Aonde é que a igreja dele está na Bíblia? Aonde é que a Assembleia de Deus está na Bíblia dizendo que isso aqui é uma igreja? Aonde é que a igreja pentecostal está na Bíblia dizendo que isso aqui é uma igreja? Aonde é que o poder mundial está na Bíblia dizendo que isso aqui é uma igreja? Nenhuma. Foi tirado daquele nome da Bíblia, mas dizendo que a igreja não. Porquanto Deus não nos clamou para impureza, sim, para santificação. Desaste quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Exaltação, a prática do amor fraternal. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído, que desvia-se amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos. Em todos a Macedônia, contudo vos exaltamos, irmãos, a progredir cada um mais. E a diligência por viver tranquilamente. Cuida do que é vós. Trabalha com as tuas próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vós portais com dignidade para com os de fora, e de nada venha a precisar. Diga amém. Amém. Olha, mas vai dar para terminar. Vamos terminar esse capítulo. A situação dos mortos em Cristo e a vida no Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, para não vos entristeceres, como os demais que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda, vós declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivemos, os que ficamos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós os vivemos, os que ficamos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos
para sempre com o Senhor. Agora, veja, repare, viu? Ela está dizendo isso aqui. Quem está dizendo é Paulo. Não é o Evangelho. É ele que está dizendo. O Evangelho diz que o Espírito vai e o Espírito vem. Ninguém sabe quando ele vai, ninguém sabe quando ele vem. Paulo está falando aqui com a boca dele. Não é com o Espírito Santo. Vocês têm que entender, rapaz. Aqui é uma epístola que Paulo está mandando uma carta para os Colossenses. Quando ele diz assim: consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Diga amém. Vamos agora para o capítulo 5, mas só amanhã. A vinda do Senhor é certa e repetível. Estamos terminando o capítulo, estamos terminando outro livro, já estamos em outro livro. Amanhã termina esse livro, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Olha, gente, pregar o Evangelho é difícil para vocês. Primeiro, vocês não têm cultura para ouvir o Evangelho. Vocês não têm conhecimento do Evangelho. Vocês não têm culpa, não. O problema foi quem ensinou hoje, até hoje, para vocês o Evangelho. Ensinou mentindo. Ensinou coisas que não existem. Coisas que não existem. O que não está dentro da Bíblia. Salvação. Quem vai para o céu? Pouca gente. A Bíblia diz que é muitos chamados e poucos escolhidos. Ela já está dizendo isso? Você que fala do seu irmão, você que critica tudo que vê, você que fala da comida que está comendo, que não está prestando, você que fala da dormida que não está dormindo, você que fala de uma dor, você não sabe repartir isso com o Espírito Santo. E depois o Espírito Santo cobra de você. Eu sou dirigente de uma obra. Eu não vim de uma faculdade de teologia, não. Eu vim da roça. Eu vim do campo. Eu vim de uma direção do caminhão. Eu vim da cachaça. Eu vim da prostituição. Eu vim do candomblé, da umbanda, da quimbanda, da magia negra. Eu conheço tudo isso. E eu já era batizado pelo Espírito Santo. Eu não sabia o que era que Deus queria comigo. Ele estava me preparando para me dar um ministério de libertação. É esse ministério que eu prego aqui, que eu passo a palavra para vocês. Feche os olhos, quem estiver sentindo uma dor, quem estiver sentindo um problema, bota a mão em cima, que Deus vai resolver agora. E o Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, eu envolvo o Senhor agora numa grande missão, pedindo ao Senhor que visite cada irmãozinho desse, vá na casa deles, purifique eles, traga comida, traga paz. Quem não tiver morada, o Senhor dá uma morada. Quem não tiver condições financeiras da sua feira, mande o dinheiro para eles, dê emprego, abençoe nosso país, abençoe nossa vida, abençoe a vida dos nossos inimigos, abençoe a vida de qualquer pessoa que esteja nos ouvindo e que não esteja ouvindo. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.